Ora viva! Fala-vos Manuel Moreira, de Naturmed, Medicina Naturais. Então, estamos aqui com mais um live, desta vez para falar de urticária. Aí a pedido de um membro, portanto, eu resolvi hoje dedicar esta hora a falar de urticária e de um tratamento natural, eficaz, para uma pele sedosa, uma pele sedosa e brilhante, para a pessoa ter a pele bonita e saudável, né? Não apenas bonita artificialmente. Então, sejam muito bem-vindos. Eu agradecia às pessoas que forem chegando que assinalassem, por favor, a vossa presença aí no local dos comentários, está bem? Assinalem a vossa presença e digam-me se estão a ver e a ouvir bem, para eu ter certeza que está tudo a funcionar em ordem. Não é? Então, esta doença é muito complicada de tratar pela medicina convencional. Pronto, usam diversos tipos de medicamentos, mas na realidade acabam por não tratar a doença, não é? E é muito comum, mesmo a urticária aguda, depois com o tempo se transformar em urticária crónica, né? Então, conhecendo e aplicando as leis naturais, portanto, é relativamente fácil de curar qualquer doença, né? Não apenas qualquer doença, também de resolver qualquer problema, seja problema de saúde, seja problema de relacionamentos, seja problema financeiro, seja problema profissional, seja problema, sei lá, científico, etc. Né? Então, inversamente, ignorando as leis naturais, ou então contrariando as leis naturais, né? Mesmo sabendo que existem, mesmo tendo consciência, mas se for contra elas, né? Então, em vez de resolver os problemas, aumentamos o problema, né? Portanto, cada vez se agravam mais os problemas, né? Portanto, eu espero que me estejam a ver e a ouvir bem. Portanto, por favor, quem estiver aí presente, eu agradecia que assinalasse aí na parte dos comentários, né? Então, por exemplo, uma senhora que é membro aqui da nossa comunidade, Naturmed, Saúde e Medicina Naturais, a Bernadette Orgânica, que é uma senhora brasileira, portanto, está neste momento na Tanzânia, né? E então, a Tanzânia, como sabem, fica ali no norte de Angola, portanto, em África, né? Portanto, ela esteve a falar comigo através de mensagem pelo Messenger, né? E enviou-me várias fotos, inclusive de safaris, né? Aquelas expedições de caça que fazem para caçar animais ferozes, geralmente corpulentos e tal, né? Então, na Tanzânia, segundo ela me contou, né, não há máscaras nenhumas, né? Portanto, o governo decretou zero máscaras, não anda ninguém com máscara, né? Ela disse que a própria população nem sabe da existência do Covid-19, né? Nem nunca ouviu falar nisso, né? E Elsa Neves, muito boa noite. Até que enfim que alguém se manifesta, né? Bem-vinda, Elsa Neves. Então, como estava a dizer, a Bernadette Orgânica diz que lá, portanto, ninguém usa máscara, né? O governo decretou, portanto, zero máscara, não há ninguém com máscara, toda a gente anda normalmente, né? Boa noite, Maria Jesus, boa noite. Também, portanto, a população nem sequer sabe da existência do Covid-19, nem nunca ouviu falar nisso, né? Então, no entanto, em África, eu já estive em África, já estive em Moçambique, né? No tempo da Guerra Colonial. Portanto, fui mobilizado, fui obrigado a ir lá para a Guerra Colonial, entre 72 e 74, né? Então, lá não existem nem as condições que nós consideramos mínimas de higiene, né? Quanto mais desinfetar as mãos e
enfim, essa parvalheira toda, não é? Tanto em máscaras, etc. Né? Enfim, desculpa-me a expressão. Né? A Marisul está a dizer que está a ouvir bem. Ótimo, cumprimentos. Cumprimentos meus também. Um abraço grande. Uh, então, sobre a Bernadette Orgânica, pelos vistos, porque ela me contou, foi lá convidada para tratar de uma senhora com cancro, né? E pronto, porque ela sabe cozinhar, portanto, aprendeu culinária macrobiótica, portanto, dentro do sistema de autoeducação vitalícia, desenvolvido pelo professor Tomo Kikuchi, no Brasil. Portanto, eu conhecia em alguns seminários internacionais, lá na Escola Musso, em São Paulo. Lalene Magri, muito boa noite, bem-vinda. Né? Então, eu conheci a Bernadette Orgânica lá em alguns seminários no Brasil, né? Na Escola Musso, lá em Maripurá, perto de São Paulo. Né? Pronto, então, há uns tempos atrás, ela solicitou adesão aqui ao nosso grupo privado, Facebook, Comunidade Naturmed, Saúde e Medicinas Naturais, pronto, e eu aceitei, obviamente, a admissão. Né? Então, ela disse-me, inclusive, que já nem tem vontade de voltar para o Brasil. Né? Então, enviou-me uma foto com o seu motorista, com o seu guia, portanto, que é guia, com guia, com motorista. Disse-me que eles cuidam dela como se fosse sua filha, né? Cuidam da Bernadette Orgânica como se fosse sua filha, né? O motorista e o guia, né? Então, quando existe amor, quando existe respeito pela natureza, né? Pela natureza interna, principalmente, né? Respeito pela natureza interna e respeito pela natureza externa também, né? Pelo planeta, pelo Sol, pelas estrelas, pela energia, enfim, né? Então, não há vírus, não há. Mesmo que haja vírus, vírus não incomodam nada. Né? É imaginação. Imaginação. Né? Então, não há doença. Isso é muito. Está mais comprovado, né? Está mais comprovado, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, dá-se muita importância, por exemplo, à questão das emoções, né? As emoções são consideradas grandes causas de doença, né? Então, mas na realidade, indo mais fundo, não é emoção, não é emoção, né? Porque a própria emoção também é resultado do estado intrínseco da pessoa. Né? Então, se a pessoa está bem disposta, se é uma pessoa positiva, se é uma pessoa cheia de energia, etc. Né? Mesmo que ofenda uma pessoa, ela não se vai zangar assim tanto. Né? Mesmo que fique triste por causa de um falecimento familiar, enfim, por alguma tragédia, né? Com certeza não vai ficar tão triste como uma pessoa que já está deprimida, etc., que já está a pensar em suicidar-se, etc. Né? Então, principal é cuidar da parte interna. Né? Isso é fundamental. Né? E externamente, né? Externamente também, o que acontece externamente, claro que nos influencia. Né? Influencia-nos um barulho, influencia-nos uma música, seja boa ou seja má, né? Claro que se cair uma bomba em cima de nós, com certeza vai nos matar, etc. Né? Mas a pessoa, em igualdade de circunstâncias, né? Aquela pessoa que está mais resistente, né? Ou que está mentalmente mais saudável, né? Que tem uma atitude mental mais positiva, mais inteligente, mais nobre, etc., mais correta, né? Com certeza não é tão afetada. Né? Então, é muito importante. Então essa natureza interna, a gente consegue tê-la mais em ordem através de coisas simples. Simples e acessíveis, relativamente acessíveis, né? Como alimentação, né? Não precisa ser alimentação cara, né? Não precisa ser alimentação caríssima, sofisticada. Não, alimentação normal, saudável, mas simples. Né? Alimentação, sentimentos, né? Procurar respeitar as outras pessoas, né? Procurar ter carinho para com as outras pessoas, etc. Né? Respeitar os inimigos também.
né? Então, e tendo pensamentos adequados também, né? De qualidade, então aí é difícil pegar a doença, né? Por exemplo, muitas pessoas ficam com cancro da mama, por exemplo, né? Por causa de problemas de relacionamento, né? Por exemplo, problema de relacionamento com o marido, né? Eu conheci um caso assim. Tive uma namorada, né? Teve esse problema, teve cancro da mama, né? Então, teve problema de relacionamento. Então, com isso, contribuiu. Não é que foi só por causa disso, como ainda agora acabei de explicar, não é? Com certeza, mesmo tendo o mesmo tipo de relacionamento, mesmo sendo a mesma pessoa, se calhar se tivesse comido de maneira diferente, mais correta, se calhar essa emoção, essas emoções negativas, essa tristeza, ou essa raiva, ou esse ódio, mesmo assim, com certeza não ia provocar cancro, não é? Mas o conjunto das coisas, não é? Aí acabou dando esse resultado, não é? Então, no caso da urticária, né? Também, claro, depende ou é provocada por determinada condição interna. É claro que o aspecto externo também conta, né? É claro que se a pessoa ficar zangada, irada, enfim, se passar dos carretos, etc., se calhar aumenta a urticária, né? Ou poderá desenvolver urticária, mas sempre em conjunto com outras coisas, né? Isso por si só, do meu ponto de vista, não é suficiente para desenvolver urticária, né? Tem de estar outros fatores mais fortes, mais importantes ainda, né? Com mais poder ainda, para provocar esse problema, né? Então, a pele, né? Portanto, é a parte mais externa do nosso corpo físico, né? Portanto, é relativamente mais yang. Em relação à posição, né? Em relação à posição no corpo, é a parte mais yang. A parte de fora é mais yang. A parte de dentro é mais yin. Em termos de posição, né? Não estou a falar em termos de função ou de funcionamento, né? De certa forma, a pele está parada, nesse aspecto é mais yin do que, sei lá, um coração que está a bater, etc, né? Mas em termos de posição, está de fora, né? Assim como, por exemplo, numa chama, a chama está por fora. Dentro da chama está vazio. Dentro da chama não tem fogo, né? Então, nesse aspecto, em termos de posição, o interior da chama é mais yin, né? Então a parte de fora é mais yang, né? Então, por isso, coisas muito de natureza mais fogo, natureza mais quente, né? Tendem a criar problemas de pele. Não é que a pele seja só prejudicada por problemas yang, não, né? Também excesso de umidade, excesso de líquido também prejudica a pele, né? Excesso de gordura, etc, né? Pronto, mas digamos, é mais fácil uma coisa muito yang danificar a pele, inclusive pode queimar, né? Se a pessoa se queimar, por exemplo, ao lume, né? É mais fácil danificar a pele, né? Porque a pele já é yang, então yang com yang não dá, né? Então, por exemplo, carnes vermelhas, não é? O próprio vermelho é uma cor yang, né? Então carnes vermelhas, né? Ou carnes muito gordurosas, portanto, gordura também é yang. Por exemplo, se colocarmos água e gordura, principalmente, por exemplo, azeite, se ponhamos, né? Óleo de azeitona, né? Ou óleo de sésamo, por exemplo, né? Se colocarmos água e óleo, o óleo fica à superfície. Porquê? Porque é mais yang. Então, mais yang fica mais à superfície. A água é mais yin, vai mais para baixo, né? Por isso, comidas gordurosas, né? Aí vão a ter um efeito mais yang, né? Carla Rangel Avelar, muito boa noite, bem-vinda, bem-vinda, né? Então, como eu estava a dizer, então, por isso, a gordura tem características mais yang, né? Portanto, sobretudo se forem gorduras animais saturadas, né? Gorduras que solidificam à temperatura ambiente, né? Tem características mais yang, né? Então, por exemplo, queijo, né? Queijo tem muita proteína e muita gordura, mas é uma coisa solidificada, né? Então, em termos de dureza,
a classificação de Yin Yang em termos de dureza é quanto mais duro, mais Yang. Né? Quanto mais mole, mais Yin. Né? Então, nesse sentido, por exemplo, queijo é mais Yang que leite, por exemplo. Porque o leite é líquido, é mais mole. Né? Queijo é mais duro, mais condensado. Né? Então, se for, por exemplo, queijos secos e duros, né? Aí é mais Yang do que se for um queijo mais aguado, mais mole. Né? Por exemplo, aqui em Portugal, queijo da Serra, por exemplo, que é mais pastoso, né? Não é tão Yang, é mais Yin. Né? Então, ao longo do tempo, se a pessoa vai exagerando nesse tipo de alimentos, aí pode gerar calor interno, né? E pode ocasionar déficit de Yin, falta de Yin, em termos de proporção Yin-Yang adequada para a pessoa, né? Cada pessoa é diferente, mas cada pessoa necessita de ter para viver, para estar normal e saudável, de uma certa percentagem de Yin e uma certa percentagem de Yang. Né? Então, se houver excesso de Yang, esse excesso de Yang vai destruir o Yin. Né? Tal como, por exemplo, um homem excessivamente Yang, excessivamente agressivo, né? Destrói também a natureza mais feminina, mais dócil de uma mulher. Né? Vice-versa. Né? Uma mulher muito dócil, muito doce, muito ternurenta, né? Muito pacífica, etc., com um homem durante muito tempo e torna o homem também mais feminino. Também destrói a masculinidade. Né? Isso é coisa muito clara, muito simples. Mas geralmente não prestamos atenção a isso. Né? Então, por isso se diz-me quando ganhares, dir-te-ei quem és. Né? Então, precisamos ter muito cuidado com as pessoas com quem acompanhamos. Né? Com os nossos amigos, né? Com as pessoas mesmo familiares, né? O tempo que estamos com esta ou com aquela pessoa, né? Devido à natureza da pessoa. Quanto mais tempo estivermos com uma pessoa, mais ela nos influencia. Né? Então, diz-se, por exemplo, em empreendedorismo que nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos a maior parte do tempo. Então, por exemplo, se quiser saber, por exemplo, quanto é que ganha uma pessoa por mês, né? Qual é o seu rendimento financeiro, né? Basta calcular a média do rendimento financeiro das 5 pessoas com quem ela passa a maior parte do tempo. Então, se passa a maior parte do tempo com 5 pessoas ricas, né? Com certeza essa pessoa também vai ser rica. Né? Mas se passa a esmagadora maioria do tempo com pessoas pobres, com certeza essa pessoa também vai ser pobre. Isso não é válido só para riqueza ou pobreza, né? É válido para tudo. Né? Então, se passa a maior parte do tempo com 5 amigos doentes, né? Com certeza vai ficar doente também. Isto parece assim uma loucura, mas é a realidade. A realidade não é crua. Eu falo por experiência própria. Falo por experiência própria, né? Então a pessoa, por exemplo, está habituada a comer de determinada maneira, né? Mas é convidada por amigos ou por familiares para comer de outra maneira. É difícil resistir. Então, eu no início, quando comecei a fazer alimentação macrobiótica, não é? E eu, mesmo quando ia à casa dos meus pais, mesmo já casado, né? Quando ia à casa dos meus pais, eu levava eu levava comida de casa, da minha casa, não comia a comida dos pais, não. Comia a comida de minha casa. Então, com essa disciplina, né? Com essa disciplina, eu ganhei resistência, melhorei a minha saúde, etc. Né? Por exemplo, quando ia trabalhar, eu fui empregado na altura dos telefones na empresa, nos TLP aqui em Portugal, né? Na altura chamava-se TLP, né? Telefone de Lisboa e Porto. Né? Eu levava ao almoço, eu levava a comida de casa. Levava a lancheira, às vezes ia comer com os meus colegas iam comer a um café ou a um restaurante, eu levava a minha comida, eu comia essa comida.
Eles gozavam comigo, riam-se de mim, mas o certo é que eu estou aqui mais, portanto, com muito mais idade, muito mais saudável. A Maria já morreu. A maioria das colegas já morreram, né? Já morreram, então estão gravemente doentes, né? Estão com diabetes, etc, né? Então, é muito importante as companhias, né? Tenham cuidado com as pessoas com quem convivem, né? Ah, ah, aqui o Marco Maldonado está a dizer: Boa noite, professor Manuel Moreira. Gostaria de uma abordagem vossa sobre a questão da água, a importância e o papel da água em o nosso organismo, a questão da alcalinidade. Grato, ok. Está bem, então eu vou falar sobre a água, né? Então, a água é muito importante porque, pronto, embora na macrobiota, na alta educação vitalícia, né? Aconselho essas pessoas a beberem o menos possível, né? Pronto, isso não invalida que não se reconheça a importância da água. Reconhece, né? Mas a questão é que tudo se quer que haver, né? Quanto baste, né? O que é de menos faz falta, o que é de mais prejudica, né? Olímpia Bursuco, muito boa noite, bem-vinda, né? Então, então, a água é muito importante porque nós necessitamos mais de líquido, necessitamos mais de água do que de comida, né? A gente sem comer pode estar uma pessoa normal, né? Não estou a falar em pessoas treinadas, etc. Mas assim uma pessoa mais ou menos comum, né? Ou com um mínimo de treino, né? Pronto, consegue estar, por exemplo, sei lá, 40 dias sem comer, né? E continua vivo. E se calhar até mais saudável, né? Embora, pronto, possa estar fraco, né? Mas sem beber, não, né? Portanto, sem beber é mais difícil, né? Então, a água é importante, né? Então é importante essa questão da água. Se a pessoa não beber suficiente, aí com certeza o corpo vai ficar seco, pronto, e determinadas funções orgânicas não se vão realizar saudavelmente e a pessoa pode morrer, ou irá morrer, né? Ao fim de um certo tempo, né? Ao fim de acabar a resistência do organismo, né? Então a água é importante termos cuidado com a água que bebemos, né? Só por esse facto é importante ter cuidado com o tipo de água que bebemos, né? Eu, por exemplo, não uso água da torneira, né? Que é tratada aqui pela companhia das águas, né? Aqui da minha cidade, do Porto, né? Pronto, eu uso água comprada com garrafão, água, enfim, mineral. Pronto. Não é questão de ser mineral, né? Eu compro essa porque não há outra, né? Não há outra à venda, né? Mas é importante a qualidade da água, né? Essa questão da alcalinidade também é importante, né? Mas isso não é só importante na água, né? Pronto, os próprios alimentos também alcalinos, pelo menos ligeiramente alcalinos, né? São mais benéficos. Isso não quer dizer que a gente não deva tomar alimentos ácidos. Também é necessário, né? Também é necessário. A acidez também é necessária, né? É como yin e yang. Precisamos de yin e de yang, né? A questão é a proporção adequada, né? Proporção, né? Ah, então, existe, por exemplo, aqui em Portugal existe uma água muito cara, né? Que tem um pH de 9, 9, tal, né? Enfim, eu pessoalmente entendo que não é necessário entrar nesse exagero, né? Eu pelo menos considero exagero, né? Estar preocupado em comprar uma água com um pH muito elevado, não sei o que mais, né? Pronto, pela seguinte razão, né? Por o facto de que, como expliquei, diversas coisas contam. Então, por exemplo, se a pessoa come, por exemplo, se tempera a comida com sal, por exemplo, sal marinho integral, né? Então, o sal marinho integral é alcalino, ou pelo menos é alcalinizante, alcaliniza, né? Alcaliniza o organismo, né? Por exemplo, mesmo por exemplo, o sumo de limão é ácido, mas quando ingerido tem um efeito alcalino no corpo, né? Há coisas que são ácidas e acidificam, e há coisas que são alcalinas e alcalinizam, né? Mas também há coisas que, embora sendo ácidas, alcalinizam, né? Então o sumo de limão é um exemplo, né? Portanto, eu a recomendaria, portanto, a pessoa comprar
uma água, não é? Comprar uma água ou beber uma água, será melhor usar uma água que seja mais alcalina. Portanto, isso eu concordo. Isso eu concordo, não é? Mas não precisa, enfim, ir a buscar a melhor água do mundo ou coisa parecida, não é? A não ser que isso seja fácil, não é? Se for fácil, sim, não é? Então, essa questão da alcalinidade é importante, não é? Existe inclusive a dieta alcalina, né? Pronto, aí como todas essas dietas, ou pelo menos as que eu conheço, né? Pronto, tem muito exagero e tem muita coisa que não é bem assim, né? Por exemplo, mesmo a dieta macrobiótica, ou da autoeducação vitalícia, ou mesmo da dieta, sei lá, da medicina tradicional chinesa, etc. Então, não basta só a dieta, né? É importante os outros aspectos, porque mesmo a pessoa comendo corretamente, por exemplo, se não tiver os tais sentimentos alinhados, se não tiver as emoções corretas, vai prejudicar, não é? Se a pessoa, por exemplo, não fizer exercício, vai prejudicar. E assim sucessivamente, não é? Então, é importante ter atenção a isso, de qualquer maneira, não é? Ok, pronto, então o Marcos Baldonado está a dizer muito obrigado, professor, sem exagero. Ok, está ótimo, pronto. É isso mesmo, não é? É isso mesmo, não é? Mas é muito agradecido por ter colocado essa questão, não é? Então, muitas doenças da pele, né? Muitas doenças da pele estão relacionadas com pulmões, né? Então, em termos de medicina tradicional chinesa, considera-se que os pulmões governam a pele. Isso é fácil de comprovar, né? Pode parecer assim uma coisa muito esquisita para quem não está dentro da medicina chinesa, né? Mas dá para comprovar facilmente até, né? Então, por exemplo, uma grande parte de pessoas que têm problemas respiratórios, que sofrem problemas respiratórios, por exemplo, asma, bronquite, etc., né, têm problemas de pele. Isso é muito claro. Né? Já comprovei aqui na minha clínica, né, no meu consultório, já comprovei isso. Né? Então, por isso, pulmões governam a pele. Então, o pulmão, reparem, mesmo em termos anatómicos, né, o pulmão é o único órgão do nosso corpo que está em contacto direto com o exterior, né? Através, por exemplo, através do nariz, através da boca, né? Pronto, vai direto ao pulmão. A gente ingere ar e vai diretamente para dentro do pulmão, né? Daí essa preocupação com as máscaras, né? Mas isso é ilusão, como eu já expliquei, porque tem a ver com muitas outras coisas, né? Não é só não é só a parte externa, né? A parte interna, o terreno que depois o vírus encontra, isso é que é o principal, né? Se o terreno está em ordem, o vírus morre, não quer nada com a pessoa. Ou pelo menos a pessoa não deixa que ele faça das dele, né? Mas se a condição interna está podre, está fraca, está debilitada, aí pronto, olha, está ótimo para ele. Então ele está nos trinques. Então precisamos ter essa visão mais abrangente, mais completa. Não é que não devemos ter medo dos vírus ou coisa parecida, né? Mas há que ter senso, né? Há que ser inteligente e ter senso comum. Né? Não cair em exageros, né? Não cair em paranoia. Né? Então, portanto, uma das causas da urticária, né, do meu ponto de vista, né, uma das causas, pode nem ser até a causa principal, né, mas uma das causas é a parte da energia dos pulmões. Né? Se a pessoa tiver uma boa energia a nível dos pulmões, com certeza dificilmente vai ficar com urticária. Né? Outro órgão muito importante na saúde da pele é o fígado. Né? O órgão meridiano, etc. Enfim, a energia que está relacionada com o fígado. Né? Então, o fígado energeticamente nutre a pele, né? Através do sangue do fígado. Né? Isto é um conceito da medicina tradicional chinesa. Né? Por isso, quando há déficit de sangue do fígado, né? A pele torna-se pálida e seca, né? Podendo mesmo ficar a descamar, soltando crostas, etc. Né? Como escamas secas. Né? Ou pode, por exemplo, pode criar rachas, por exemplo, nos calcanhares ou nos cotovelos, etc. Né? Pessoas, por exemplo, com psoríase, né? É muito típico, por exemplo, pessoas com psoríase, né? Começam a ficar com, assim,
com a pele a descamar nos cotovelos, né? Depois pode passar para outras partes do corpo, né? Então é muito frequente, por exemplo, determinadas pessoas terem, por exemplo, os calcanhares rachados, né? Então isso é déficit de INE, falta de INE e falta de sangue também, né? Muitas vezes falta de sangue do fígado, falta de INE, né? Então, uma coisa interessante também de pensar é que a pele é a nossa barreira de proteção entre o exterior e o interior, né? Portanto, a pele faz com que, por exemplo, com o sangue não saia cá para fora, faz com que os órgãos também não fiquem para aqui desconjuntados e saiam para fora, saiam do sítio, não é? Ajuda. Há outras estruturas, não é? Mas a pele ajuda também, não é? José Rato, muito boa noite, bem-vindo, não é? Ah, então, então, protege, inclusive, sei lá, mesmo do clima, de temperaturas impróprias, de micróbios também, assim, enfim, não será tão fácil os micróbios, os vírus, as bactérias, né, invadirem tão rapidamente o corpo, né, ou tão facilmente, né, poderão ir através da boca ou do nariz, mas será mais difícil através de outras partes do corpo. Então a pele ajuda a proteger, né? Inclusive protege-nos também, sei lá, de objetos cortantes, sei lá, de pontapés ou de inimigos declarados ou não declarados ou potenciais, etc. Né? Então, por isso, nesse aspecto, a pele é um órgão estratégico. Né? Aliás, qualquer órgão, né? Mas a pele mais do que os outros. Né? Mais do que os outros. Né? É um órgão de defesa. É um órgão de defesa do exterior. É um órgão de controle, de defesa do inimigo externo, de possíveis inimigos externos. Né? Uh, então, curiosamente, uma das funções do fígado, a nível mental e espiritual, né, é estratégia. Né? O fígado é através do Hun, né, a parte mental e espiritual do fígado, a entidade psíquica do fígado, chamado Hun, Hun, né? Uma das funções é planeamento, organização, desenvolvimento de estratégia. Né? Então, é interessante que assim podemos entender melhor a razão de ser do fígado ter influência na pele. Parece assim uma coisa assim um bocado sem sentido, sem lógica, né? Mas pelo menos neste ponto de vista, né? Isto é apenas um ponto de vista, né? Mas pelo menos para mim faz sentido, não é? Nunca li isso em parte nenhuma, pronto, é uma ideia minha, né? Para mim faz sentido, né? Então dá para entender melhor, né? Então, existem diferentes tipos de urticária, né? Mas de um modo geral, portanto, podemos considerar a urticária aguda e crónica, embora mesmo dentro desses tipos já na medicina convencional há muita variedade, muitos nomes que eu não vou citar agora aqui, né? Então, mas muitas pessoas, né? Pelo menos dos casos que eu conheço, né? De um modo geral, têm crises, sobretudo por exposição assim, a calor ou então em caso de aquecimento do corpo. Né? Inclusive durante a prática de exercício. Né? Aqui há uns anos atrás, né? 7 anos atrás, eu tratei um senhor, né? Tratei um cavalheiro que estava urticário, né? Foi diagnosticada urticária colinérgica, né? Pronto. E então ele contou-me que quando começava a correr, ele praticava uma arte marcial, né? Então ele contou-me que quando começava a correr, né, nessa aula de exercício, né? Ficava logo aflito com crise, né? Bastava esse bocadinho de calor, né? Aparecia logo manchas vermelhas na pele, né? Então, essa pessoa, ao fim de apenas 8 sessões comigo, ficou completamente curada. Até hoje, né? Até hoje. Né? Então, fiz tratamento muito simples, nada transcendente, para quem sabe medicina tradicional chinesa, né? Coisa simples, normal, né? Claro, adaptado a esse problema, é lógico, né? Então, principalmente, sei lá, massagem shiatsu, que eu faço normalmente, né? Acupuntura, mocha-bostão, né? Receitei algumas fórmulas de fitoterapia tradicional chinesa também, né? Ensinei um exercício, né? Apropriado para um caso específico dele, né?
ensinei a fazer Mostra-Bastão em casa, indiquei-lhe alguns pontos para ele fazer Mostra-Bastão em casa, né? Recomendei corrigir a alimentação, né? Uh, Portanto, e expliquei por A mais B, de maneira simples, concreta, né? Simples, muito clara, né? As causas do problema dele, as causas da urticária, né? Que eu gosto de explicar às pessoas porque é que estão doentes, né? Para elas decidirem se querem mudar ou não, né? Para ficar na mão delas, não quero que ninguém fique meu escravo, né? E também tem mais que fazer, né? Tem muitas pessoas à minha procura a precisar ou a quererem o meu apoio, o meu tempo, etc. Né? Então, eu gosto de libertar as pessoas também. Né? Gosto que elas fiquem o mais independentes possível. Prefiro que me tragam outras pessoas, né? Do que ficar elas próprias agarradas, presas, escravas de mim. Isso não quero, né? Então, então eu expliquei como é que ele se podia depois curar para sempre, né? Desde que atendesse às minhas recomendações, né? Que fizesse o tratamento que eu estava a sugerir e que seguisse a minha orientação. Né? O que é que aconteceu? Né? Ao fim das sessões, como disse, portanto, os sintomas desapareceram. Né? A pessoa ficou curada até hoje. Né? Então, mas não só, né? Já se passaram 7 anos. Né? Então, essa pessoa, curiosamente, é uma coisa mesmo rara. Sabem o que essa pessoa fez? Foi estudar medicina chinesa, foi estudar medicina tradicional chinesa por ela própria. Né? Não foi tirar nenhum curso. Não precisou tirar curso, mas foi estudar, consultar livros, não sei se comprou livros, se viu na internet, não sei, mas de certeza estudou por aquilo que eu depois pude confirmar. Né? Ela foi estudar, entendeu, foi estudar, né? Sobre essa doença, né? E, portanto, além de se submeter aos tratamentos comigo, além de tomar a fitoterapia que lhe receitei, né? Além de fazer a mostra estou em casa, né? Além de fazer a alimentação nos moldes que eu indiquei, né? Depois, ela teve então essa recuperação rápida, né? Espetacular, né? Então, mas ela, através de livros, etc., né? Foi estudar a medicina chinesa, né? Então, apreendeu, captou a essência, né? Eu expliquei-lhe como entendi que seria a melhor forma dela assimilar, de compreender, né? Então, ela pôs em prática, né? Então, depois, ajudou imensas pessoas, né? Porque fazia parte de grupos de, de urticária, né? Na internet, né? Então tinha muitas pessoas, contactava com muitas pessoas, né? Então depois ajudou essas pessoas a curarem-se também. Ela própria. Não precisou mandar para mim. Com simples indicações daquilo que aprendeu, né? Aprendeu comigo, aprendeu também nos livros, etc. Né? Então, resolveu o problema de muita gente. É incrível, não é? É incrível essa maravilha da medicina tradicional chinesa, né? Então, não há nenhum juramento de guardar o segredo. O contrário. Né? O contrário. O segredo tem muito prazer em divulgar às pessoas. Tem muito prazer em ensinar a quem merece. Né? Muito prazer, muita honra. Né? Então, muita gente vem aqui 1, 2, 3 vezes, pronto, aprende coisas que eu ensino, pronto, ok, está feito. Né? Desde que continue a praticar, né? Desde que utilize devidamente, pronto. Né? Então, precisa fazer alguma coisa, precisa ter algum trabalho, evidente, tem que ter cuidado, não é? Então, para ter independência, para não ficar escravo de ninguém, nem de mim, né? Então, precisa fazer algo por ela própria, né? Então, a medicina tradicional chinesa é muito simples, né? Na essência, muito complexa, muito completa também, né? Não é que é completa 100%, claro que não sabe tudo,
Claro que está sempre, mas está sempre a desenvolvimento. Ainda hoje, continua sempre a descobrir novos pontos de acupuntura, novos métodos, etc, etc. Né? Mas tem mais de 5.000 anos históricos. Com certeza tem muitos mais, do meu ponto de vista. Né? Mas historicamente, com comprovação histórica, né? Com documentação histórica, tem mais de 5.000 anos. Né? Então tem muita comprovação. Né? Uh, ok. Aqui, lá na minha lista, a professor pode falar sobre exercício físico e urticária crónica, idiopática, espontânea. Né? Então, é a questão do exercício. Né? Então, a questão é corrigir a causa. Né? A causa é o déficit de yin, como eu vou falar a seguir. Né? Portanto, que provoca muito calor no corpo. Né? Então, provocando esse calor, né? Se a pessoa faz exercício, aumenta o calor, né? Porque aumenta o yang, dinamiza mais o yang. Né? Então, a questão não é deixar de fazer exercício. A questão é deixar de fazer coisas que destroem o yin. Né? O exercício também pode destruir, mas se uma pessoa estiver saudável, não destrói. Pelo contrário. Né? Alimenta, melhora a digestão, etc. Ajuda a construir yin até. Né? Então a questão é a pessoa evitar coisas demasiado yang. Então já vou falar a seguir. Né? Então, o que ia falar a seguir exatamente para responder à questão ali da Lalaine Magrin, né? Então, precisamente sobre o déficit, né? Tudo no universo é constituído de yin e yang. Né? Então, positivo e negativo, norte-sul, marido-mulher, né? Masculino e feminino, né? Quente-frio, denso ou leve, né? Etc. Né? Inverno e verão, por aí fora, forte e fraco. Né? Então, isso é yin-yang. Em termos de medicina tradicional chinesa, em termos de cultura chinesa, porque existe uma palavra, ou duas palavras, estas duas palavras universais, né? No taoísmo, etc., né? Que caracterizam tudo quanto existe na natureza. Né? Tudo pode ser classificado em yin e yang. Ou seja, uma coisa pode ser mais yin ou mais yang. Todas as coisas do universo têm yin e yang em simultâneo. Né? Uma mulher, por exemplo, não é só feminina. Todas as mulheres têm parte masculina. Todas, sem exceção. Qualquer mulher normal tem a sua parte masculina também. Né? Todas as mulheres têm, por exemplo, clítoris. Né? Que é um pênis pequenino, por exemplo. Né? Todos os homens normais têm mamas, por exemplo. Né? Então, mama é uma coisa mais feminina. Né? Mas todos os homens têm mamas, só que estão atrofiadas. Né? Também toda a mulher tem um pênis, só que é um pênis atrofiado. Né? Então, isto para entenderem que tudo quanto existe no universo tem sempre yin e yang em simultâneo. Né? Só que o que faz a diferença é que ou tem mais yin do que yang, ou tem mais yang do que yin. E além de ter mais yin do que yang, ou mais yang do que yin, tem proporções diferentes. Né? Se uma coisa tem, por exemplo, 80% de yin e outra tem 70%, né? Essa que tem 80% de yin em relação ao yang, né? Essa que tem 80% é mais yin do que a outra. Né? Então, quando se fala em yin e yang, são conceitos relativos. Né? Quando se diz que uma coisa é yin, não se quer dizer que essa coisa é 100% yin. O que se quer dizer é que é mais yin do que yang. Né? Quando se diz que uma coisa é yang, não se quer dizer que essa coisa é 100% yang. O que se quer dizer é que é mais yang do que yin. Né? Então, quando a pessoa, por exemplo, come demasiadas coisas yang, né? Por exemplo, comida, como falei há pouco, por exemplo, carne vermelha, por exemplo, grelhada, assada no forno ou assada na brasa. Né? Muita gente, por exemplo, acha que comida grelhada que é mais saudável. Né? Ou, por exemplo, acha carne grelhada que é mais saudável. Né? Não necessariamente. Né? Por exemplo, imagine uma pessoa com urticária. Né?
Uma pessoa com urticária está com a pele seca, por exemplo. Não é? Há diversos tipos de urticária, mas assim, no que é mais comum, no que é mais frequente acontecer. Não é? A pessoa tem a pele seca, vermelha, vermelha é yang, seco é yang, não é? E a pessoa está a comer, por exemplo, carne grelhada. Então a carne grelhada está seca também. Não é? Vai perder gordura, etc., mas fica seca, tostada. Não é? Então fica mais seco. Então vai agravar a urticária. Não é? Então é importante compreender isso. Por isso, este conceito yin yang é fundamental. Fundamental. Não é? Então, essa é uma das coisas que eu vou ensinar agora na próxima formação, no dia 20 e 21 de fevereiro. Não é? Já se podem inscrever, não é? Quem quiser. Não é? Então, esses conceitos fundamentais são imprescindíveis, não é? Ou pelo menos são super fabulosos, são super úteis, não é? São maravilhosos, não é? Para a gente entender qualquer fenómeno da natureza. Não é? Então, quando a pessoa, por exemplo, uma mulher na menopausa, não é? Mulher na menopausa fica com um déficit de yin, porquê? Não é? Porque perde sangue. Quando a mulher atinge a menopausa, ela deixa de produzir sangue em tanta quantidade quanto a produzia antes. Claro que continua a produzir sangue, senão morria. Não é? Mas aquele sangue, digamos, excedente, que ela produzia para ser capaz, por exemplo, de alimentar um bebê, ser capaz de inclusive, produzir um bebê, alimentar um bebê no ventre materno, né? Como já não tem, o organismo já não tem condições fisiológicas, não é? Para fabricar um bebê, para alimentar um bebê dentro do ventre, não é? E depois amamentá-lo, etc. Então o organismo, inteligentemente, deixa de fabricar esse sangue a mais. Pura e simplesmente. O organismo é inteligente. Não é? Mesmo com inteligência mecânica. É uma inteligência muito profunda, muito eficaz, não é? Muito correta. Não é? Então, isto para entenderem que a mulher, ao deixar de ter tanto sangue, vai ficar, inclusive fica menos feminina. Isso é visível. Para quem estiver atento, é visível. Não é? Fica menos feminina. Não é? Então, por isso, se a mulher não tiver yin suficiente nessa altura da menopausa, vai ficar com síndrome da menopausa. Vai ficar com calores, sentindo baforadas de calor assim a subir pelo corpo acima, pelo peito acima, aí para a cabeça, né? Depois de noite tem suores noturnos, né? Depois apetece a tirar com a roupa de cima dos pés, né? Isso, quem já falou, quem já passou por experiência, sabe que é assim que eu estou a falar, né? Mas isso não é normal, né? Muita gente acha que isso que é normal, ou pensa que isso é normal, ou imagina que isso é normal. Não é normal, não. Né? Mulher normal, mesmo na menopausa, não tem esse síndrome. Né? Mas quando ela já tem um certo déficit de yin, né? Embora ela não se percebe, né? Porque ainda tem yin, ainda está a produzir sangue, então esse sangue encobre essa falha. Né? Por isso ela não se percebe. Né? Então, como não se apercebe, aparentemente está tudo normal. Mas quando falha a menstruação, né, quando deixa de ter menstruação, aí aparecem os calores da menopausa, né, chamados calores da menopausa. Né? Então isso tem a ver com déficit de yin. Né? Agora, a Lalande Magri está a dizer, professor, o baixa regula a maioria dos órgãos internos. Pode ser usado para quem tem urticária? Sim, o chá de 3 anos pode ser usado por quem tem urticária. No entanto, digamos, é um chá relativamente yanguizante. É relativamente neutro, é um chá relativamente neutro, não é? Mas a tender mais para o yang do que para o yin. E, inclusive, ele é tostado. Cá está, o tostado e yanguiza também, não é? Independentemente da sua natureza intrínseca, não é? Ao tostar, yanguiza também, não é? Então, pode usar baixa, né? Mas pode usar outros chás também, que eu vou falar a seguir, né? Outros chás mais yin, chás que têm uma natureza
mais fresca, não é? Ah, aqui, ela está a dizer, a mulher na menopausa fica mais yang. Sim, 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 fica mais yang, não é? Não é yang com W, é com Y, não é? Fica mais yang, não é? Fica mais yang porque deixa de ter tanto sangue, não é? Uma das características femininas é o sangue, não é? O homem é mais governado pela energia, não é? A mulher é mais governado pelo sangue, não é? Então, sangue é yin, é uma coisa mais densa, mais visível, apesar de ser vermelho, que é yang, né? Mas é líquido, é uma coisa líquida, né? Então, energia é uma coisa subtil, nem se vê, né? Então, é muito mais yang, energia, né? Então, uma mulher na menopausa tende a ficar mais yang, né? Relativamente, né? É claro que depende também da mulher, estou a falar do modo geral, né? Do modo geral é assim, né? No aspecto que estou a falar, né? Mas evidentemente que se a mulher, por exemplo, sei lá, se ficar fraca, fraco é yin, né? Pronto, mas estou a falar no caso de uma mulher normal. Estou a falar de uma mulher saudável, normal, né? Sem nenhum problema de saúde em especial, né? Quando fica na menopausa, claro, fica menos feminina, né? Evidentemente que, por exemplo, até mesmo o apetite sexual pode diminuir, etc. Né? Isso é normal, né? Porque fica com menos energia. Portanto, ao fim e ao cabo, quer dizer, é um sinal de envelhecimento. Né? Quer queiramos, quer não. Né? Mesmo que seja um envelhecimento saudável e fisiológico, normal. Mas é um envelhecimento. Né? A mulher está a perder qualidades. Né? Então, por exemplo nos Himalaias, né, as mulheres conseguem, por exemplo, ter filhos com 90 anos de idade. Né? Mesmo com 90 anos de idade ainda têm filhos. Né? Porque estão jovens até muito tarde. Né? Então, porquê é que aqui não acontece isso? Porque a mulher envelhece mais cedo. Por diversas razões. Né? Razões culturais, enfim, de hábitos de vida, etc. Né? Não, mas não é que não pudesse viver mais, não é que não pudesse ter filhos até mais tarde. Poderia, se cuidasse da saúde, etc. Não é? Então, mas essa questão é pertinente. Não é? Então, na alimentação, não é? Então, para tratar, portanto, estava a falar então ainda a respeito do yin e do déficit yin, né? Então, quando esse déficit yin aumenta muito, né? Quando se torna cada vez mais exagerado, né? Ele pode se transformar em fogo, chamado em medicina chinesa fogo, ou também se chama fogo falso. Falso não é no sentido do fogo ser falso, é no sentido de ser um fogo devido à falta de yin, é nesse sentido, né? Um fogo por falta de yin, né? Quer dizer que não é um fogo por a pessoa ter fogo mesmo, por ter muita energia. É por ter falta de yin. Né? Então, nesse caso, aparece, por exemplo, como no caso das mulheres na menopausa, né? Aparece, por exemplo, calor na palma das mãos, e as mãos vermelhas, a palma das mãos vermelha, a sola dos pés também vermelha, né? Calor também no peito, né? Rubor na face, né? A cara e mesmo, por exemplo, às vezes o pescoço, mesmo outras partes do corpo, depende da pessoa, né? E depende do grau também do déficit de yin, né? Mas pelo menos na cara, etc., fica vermelho também, né? Isso é um sinal de déficit de yin. Então, quando esse déficit de yin aumenta demasiado, transforma-se em fogo, né? Então, esse fogo que dá as crises de urticária, né? Aliás, reparem, a própria palavra urticária, de onde é que vem? Com certeza, etimologicamente, vem de urtiga, né? E a urtiga era usada tradicionalmente, mesmo na medicina natural, né? Era usada em casos, por exemplo, em que a pessoa tinha, suponhamos, dores lombares ou problemas lombares, em que tinha frio no corpo, urticava, usava urtigas para urticar o corpo, né? Então, para criar calor, para criar, digamos, uma crise urticária, digamos assim, né? Mas saudável nesse caso, né? Muito interessante isto, né? Então, portanto, essa urticação significa yang, significa fogo, significa picar, né? Então tem a ver com fogo. Então isso tem a ver com fogo interno, essa urticária é fogo patológico, fogo doentio, não é? Mas é um fogo que está ali a querer soltar-se da pele, não é? Então,
para tratar isso, a nível da alimentação, por exemplo, não é? Então, há que evitar esses alimentos de origem animal, não é? Principalmente carnes vermelhas e cozinhadas, assim, muito secas ou com muita gordura, né? Ou muito picantes também, com condimentos muito picantes, ou comidas demasiado cozinhadas, com muito lume, né? Muito lume, muito fogo, é calor, é fogo, né? Então esse fogo torna o alimento também afogueado, né? E quando a pessoa come esse alimento, a pessoa fica afogueada também. Ou fica muito yang, ou se já está yang e come mais yang, o yang transforma-se em fogo, mais que yang, né? Então, por exemplo, alimentos no forno, alimentos fritos, alimentos grelhados, como falei há bocado, né? Embora muita gente ache que grelhado é saudável, né? Então, é excesso de yang, né? Então, o grelhado pode ser saudável, mais saudável do que, sei lá, do que estofado ou coisa parecida, no sentido de remover a gordura, né? Mas no sentido de conferir, digamos, menos yang, aí prejudica até, né? Então é importante compreender isso, né? Então, então, há que dar prioridade aos cereais integrais, principalmente arroz integral, né? Cozinhado apenas com água e sal marinho integral, vegetais temperados com sal marinho integral ou com óleo de sésamo, mas pouca quantidade de óleo, né? Com molho de soja, shoyu, com miso, portanto, pasta de soja, principalmente miso de cevada, por exemplo, né? E, por exemplo, um aspecto a ter em conta, por exemplo, dar uma certa prioridade a raízes, né? Porque as raízes têm uma energia mais ina, as raízes estão dentro da terra, né? Então tem uma natureza mais ina, né? Claro que há raízes yang, né? Mas comparativamente entre a parte que está debaixo da terra e a parte que está fora da terra, está fora é mais yang, né? Energia mais ascendente, mais ao para cima, né? Enquanto que a raiz tem uma energia mais ao para baixo, né? Então, por exemplo, as algas marinhas são muito indicadas aí no caso da, da urticária, né? Então, por exemplo, uma alga muito boa, no caso da urticária, é nori. Estão a ver aqui uma embalagem de nori, né? Posso mostrar para quem não conhece. Isto é aqui, estão a ver, nori, né? São folhas de nori, né? Vou tirar uma folha, né? Para quem não conhece, né? Estão a ver aqui uma folha de nori, né? Então, esta folha é tostada, deve ser tostada, aqui com esta parte, né? É tostada assim em cima de uma chama de fogão, levemente. Não é para ficar carvão, não é? Só tostar ligeiramente, né? E depois é delicioso, né? É delicioso. Pode-se comer assim, por exemplo, posso desfazer assim em cima do arroz, ou posso comer. Eu gosto de comer assim mesmo, né? Assim tostado, né? Como um bocadinho, depois tomo como um bocadinho de arroz, etc, né? Então, é muito usado, por exemplo, na cozinha japonesa para fazer bolinhos com alga nori, bolinhos de arroz, né? Portanto, utilizam arroz deverá ser integral, no nosso caso, né? Pronto, então, cozinhando arroz integral, depois amassando, fazendo uma bolinha, né? Geralmente depois, por exemplo, um bocadinho de umeboshi ou uma umeboshi dentro da bolinha de arroz e por fora reveste-se com esta alga nori, com esta folhinha que eu falei. Esta folhinha é passada, é umedecida com um bocadinho de água, né? E depois é embrulhada, né? Assim umedecida, fica mole e embrulha-se por fora. E depois a pessoa come. Então os japoneses usam muito nori para levar, por exemplo, para comer depois no local de trabalho, por exemplo, né? Pelo menos tradicionalmente era assim, né? Portanto levavam na lancheira, né? Para comer, né? Então a alga nori é muito rica em proteínas, tem cerca de 29% de proteínas. Aliás, as algas são o alimento vegetal com maior percentagem de proteína que existe entre os vegetais, né? São muito ricos em proteína, né? A nori tem também muito rica em vitamina A, portanto, tem mais vitamina A inclusive que as verduras, hortaliças, ou com o peixe, mariscos, etc. Tem o triplo da provitamina A do que a cenoura, que é considerado ter muita vitamina A, ou provitamina A, né? Então, esta tem um triplo, né? A Maria Jesus está a dizer onigiri, é isso mesmo. A Maria Jesus
conhece ainda melhor que eu, não é? Portanto, esse é o nome japonês é onigiri. Muito agradecido, Maria Jesus. É isso mesmo, não é? Onigiri, feito com arroz e com a folha de nori, não é? Então, a nori também é rica em vitamina B12, não é? Muita gente acha que quem é vegetariano, por exemplo, que não tem vitamina B12, põe-se para tomar drogas, a tomar vitaminas, não sei o que é. Não precisa nada disso, não é? É ilusão mesmo, não é? Então, por exemplo, aqui o caso da nori tem vitamina B12, não é? Tem, tem cerca de 29 microgramas por cada 100 gramas, não é? 29 microgramas por cada 100 gramas. Está estudado, está calculado, não é? Então, é antianémica, não é? A vitamina B12 então, previne inclusive o encolhimento do cérebro, não é? Vitamina B12, não é? Então, a nori também é antianémica, não é? Então, é muito interessante, não é? Pois, outro aspecto interessante, por exemplo, falando em relação à questão que não é só a alimentação que conta, não é? Então, por exemplo, essa pessoa que eu tratei, né, e que se curou, né, então ela confessou-me que, por exemplo, quando se deitava tarde, né, aí depois tinha crise de urticária, né, mas se deitasse cedo, já não tinha essa crise tal como acontecia quando se deitava tarde, né? Então, porquê? Porque quando a pessoa fica acordada até altas horas da noite, vai destruir o yin. Muito interessante isto. Incrível. Então, através da medicina tradicional chinesa, através dos princípios de Yang, é possível entender tudo. Desde que a gente se esforce por isso, obviamente. Desde que preste atenção. Né? Através da medicina convencional, muito difícil. Não é que eu não consiga, né? Mas é muito complicado, muito difícil. Vai ter de dar muitas voltas, fazer muito investimento de tempo, muita investigação. E chega ao fim, às vezes, ainda fica mais confuso. Né? Então, aqui é muito fácil entender, né? Então, deitar cedo é útil para quem tem urticária, né? Se deitar tarde, está a agravar a urticária, né? Então, a nível de chás medicinais, por exemplo, já falei, o chá de 3 anos pode ser usado assim como chá neutro, mas, por exemplo, chás de natureza mais refrescante, por exemplo, como chá de folhas de abacate, ou por exemplo, chá de hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta, a pessoa quando toma, sente mesmo aquela frescura, né? Ou chá de dente-leão, por exemplo, ou chá de flores de crisântemo, né? Então, são mais indicados nesse caso, né? Então, a nível de mocha-bostão, né? Há vários pontos que se pode usar, né? Mas já são 23 horas aqui, já passa, já são 23 horas e 3 minutos, então vou abreviar. Então, por exemplo, pontos importantes, por exemplo, o intestino grosso 4, Regu, né? Aqui neste sítio, né? Na mão. Então, este é um dos pontos indicados, porque é muito útil para eliminar calor, né? Interno ou externo, sobretudo plenitude de calor, né? É também um ponto homeostático, portanto, equilibra, né? É um ponto equilibrante. É um ponto de autorregulação do organismo, né? Então dispersa energias patogénicas portanto, é muito indicado para a questão de urticária, fazer mocha aqui neste ponto, né? Também outro ponto é o IG11, aqui no cotovelo, né? O Kushi, né? Chama-se Kushi. Harmoniza e tonifica o sangue, né? Refresca e elimina calor, reduz a febre, é indicado para febre, né? Indicado para hipertensão arterial, que é uma coisa yang, né? É indicado para urticária, eczema, neurodermatite, etc. Né? Outro ponto, IG15, né? O G15 aqui no ombro. Né? Então, este Jian-Yu, chama-se Jian-Yu, é indicado para hipertensão arterial, também reparem uma coisa yang, né? Hipertiroidismo, que também é uma característica yang, né? Dermatose, doenças da pele, portanto também indicado para urticária. Né? Então, a nível de fitoterapia chinesa, pronto, há várias formas, por exemplo, esta é uma delas aqui, Clear Lustre, né? Que eu tenho à venda aqui na Medicina Naturais, né? Está à venda na loja online. Né? Há também uma outra forma, que é o Glorious Sea. Né? Este Clear Lustre é muito usado para erupções da pele e é muito usado na fase ativa do problema de pele. Né? Depois, digamos, para harmonizar e para nutrir a pele, o Glorious Sea é mais indicado. Né? Portanto, então, essa outra forma, a Glorious Sea, é indicado, por exemplo, quando erupções da pele, devidas a calor no sangue, devido ao tal déficit de yin, no caso da menopausa, por exemplo, né? Também, por exemplo,
pode ser usada mesmo na ausência de problemas de pele, para a pele ficar mais bonita, mais lustrosa, etc., né? Para ter uma pele mais saudável, né? Porque enquanto melhora os fluidos da pele, né? Nutre a pele, né? Com mais sangue, etc., por outro lado também retira o excesso de mucosidade da pele. Né? Então, essa fórmula é muito interessante. Né? Bom, isto é uns exemplos, né? Depois cada caso é um caso, portanto eu posso indicar outras coisas, né? Aqui Elsa Neves está a perguntar se alganorice ser consumido na sopa, né? Normalmente não se usa na sopa, né? Porque já é uma alga, digamos, bastante in, né? Mas pode usar. Geralmente na sopa utiliza-se mais outros tipos de alga, né? Por exemplo, utiliza-se muito alga kombu para fazer o caldo para a sopa, né? Utiliza-se muito a alga wakame. A alga wakame é a alga, digamos, por excelência para usar na sopa, né? Mas não quer dizer que a gente não possa usar outras algas, né? Claro que pode, né? Mas tradicionalmente a wakame é algo que se utiliza mais nas sopas. Geralmente faz, por exemplo, um refogado com cebola, etc. E depois põe-se a alga wakame de molhar e depois acrescenta-se à sopa a alga wakame, né?